Olha que aperta aqui. Olá, criptomaníacos. O Bitcoin morreu. Morreu acima dos 100. Quem me dera também morrer acima dos 100. Vamos! Quem diria que um dia estaríamos reclamando do Bitcoin a 100 mil dólares? Eu que comecei há muitos e muitos anos atrás, não consigo entender direito. Para mim, assim, é uma coisa de maluco, sabe? Tipo, o Bitcoin morreu. E eu olho pro gráfico e ele está em 100 mil dólares. Tipo, é um valor tão alto, tão surreal. Como que as pessoas têm uma sensação de que ele tá ruim, tá fraco, não sei, sabe? E eu parei para refletir isso e percebi que, na verdade, é o natural. A maioria sempre toma as piores decisões. É uma pequena parcela das pessoas que tem uma atitude, seja lá qual for o assunto, que é uma atitude positiva, uma atitude que leva essa pessoa a ganhar dinheiro. Quantos por cento da população brasileira tem muito dinheiro? Tem, digamos, mais de R$1 milhão, que nem é uma moeda relevante, né? É irrisório. E aí, quando acontece uma queda dessa, como acontece diversas vezes ao longo do ciclo de alta, né? Quedas de 20%, por exemplo, eu perco milhões. Milhões perco, né? Porque eu não vendo nada, então eu não realizei nenhuma perda. Mas quando eu olho ali na minha conta, né, digital, aparece lá menos sei lá quantos milhões. E eu tô completamente normal, como estive nos outros ciclos. Com a diferença de que esse valor é cada vez maior. A cada nova queda de 20% do Bitcoin, o valor que eu estou perdendo, ele se torna maior e maior e maior. E eu poderia olhar isso como algo negativo, só que é algo positivo. Porque se uma queda igual gera uma perda maior para mim, significa que o meu patrimônio cresceu. Eu não tenho saudade da época que uma queda dessa fazia eu perder R$10 mil, porque significava que eu tinha pouco dinheiro. E foi justamente a minha atitude diferente com relação às quedas de preço do Bitcoin, ao invés de pensar em vender, eu olho queda como oportunidade de compra, foi isso que me fez chegar até aqui, com um patrimônio centenas de vezes maior do que aquele que eu tinha lá em 2017. Imagina se a cada queda dessa eu tivesse feito o que a maioria faz, que é se desesperar e vender. Hoje eu estaria mais pobre do que eu estava lá, porque eu estaria perdendo dinheiro a cada queda do Bitcoin, ao invés de usar essa oportunidade para acumular uma quantia maior de Bitcoin, que é a minha moeda base. É a moeda que eu entendo que é superior. Então, por que eu estou interessado no valor do Bitcoin contra qualquer outra coisa? O real, ele muda de valor o tempo todo contra outras moedas, contra o dólar, por exemplo. Mas lá na crise, lá na época da pandemia, quando o real foi a pior moeda do mundo, você não estava aí chorando porque o real perdeu 20% contra o dólar. Você nem estava ligando para isso, porque a sua moeda base é o real. E essa é a forma que eu encaro em relação ao Bitcoin. Eu quero acumular mais Bitcoins. Eu não quero acumular mais dólares, nem mais reais. E eu sei que vão existir flutuações ao longo do tempo, por diversos fatores completamente aleatórios. Mas isso não vai me tirar do norte, que é acumular mais Bitcoins. Porque no longo prazo, a melhor moeda sempre vence. É por isso que o nosso real, que valia de 1 para 1 com o dólar lá em 1994, hoje você precisa de mais de 5 para comprar o mesmo dólar. A melhor moeda sempre vence. É por isso que você comprava Bitcoin com $1.000 lá em 2017 e agora você precisa de $100 mil para comprar o mesmo Bitcoin. No longo prazo, a melhor moeda sempre vence. Então eu não tenho raiva das quedas de preço do Bitcoin, eu tenho gratidão. Porque o que me fez chegar aqui foram as quedas, não foram as altas. Não foi comprando na alta que eu fiquei rico. Eu fiquei rico comprando nas quedas, principalmente em quedas superiores a 20%. Quando eu olho para os comentários ali, eu sei que aquelas pessoas que estão revoltadas, elas têm 500 pratas. Elas compraram 500 pratas em shitcoins. Elas não entraram em criptomoedas por causa do Bitcoin, porque entenderam os fundamentos do Bitcoin. Não, elas entraram para ganhar dinheiro rápido. E elas sabem que aquelas altcoins malucas que elas compraram não têm fundamentos para o longo prazo. Então a raiva dessas pessoas está ligada justamente à ignorância delas, a uma alta preferência temporal, a uma preferência pelo curtíssimo prazo, que é o mesmo erro que fez com que essas pessoas não tenham dinheiro, que foi se apegar ao real, por exemplo, ao invés de focar na moeda vencedora no longo prazo. Essas pessoas não entendem longo prazo, não têm apreço pelo longo prazo. E continuarão enxergando quedas de preço no Bitcoin como um problema e não como uma oportunidade.
Então, vamos comemorar que o Bitcoin morra agora acima dos 100, ou que a gente perca muito dinheiro, mas continue rico, diferente do que acontecia quando a gente estava no real. Isso não quer dizer que você não deva se proteger de quedas de preço. Se você tem como prever uma queda de preço, claro, tente se proteger. É muito difícil fazer esse tipo de previsão, né? Mas existem análises técnicas para isso. E eu entendo quem já está considerando que a gente está num bear market. Quando a gente olha isso aqui, por exemplo, a comparação do topo duplo lá de 2021, né? Notem, um primeiro topo um pouquinho mais baixo, no caso atingiu 65 mil dólares, uma queda enorme, volta a subir e faz um topo maior. A alta histórica de lá, que foi 69 mil dólares, para depois entrar em bear market, e a queda foi de 69 mil dólares até 15 mil dólares. Este foi o padrão de 2021. Aí olhamos para o padrão de 2025 e vemos uma grande subida de preço do Bitcoin até 100 mil dólares, uma grande queda até 70 e uma retomada fazendo um topo mais alto nos 126 mil dólares. Também aqui uma espécie de topo duplo semelhante ao de 2021 e aí o preço começa a cair e retornou para a faixa de 100 mil dólares. Então, quando você compara os dois gráficos, realmente faz sentido você falar, pô, tá parecido com 2021. Também um ciclo que seria muito fraco, né, da mesma forma que foi em 2021, e por isso eu acho que a gente vai entrar em ciclo de baixa. Eu respeito a sua opinião, não tem nenhum problema em relação a isso. O meu ponto aqui é que eu uso os mesmos gráficos desde o início do ciclo, e esses gráficos continuam intactos. As métricas que eu utilizo para ver se estamos em ciclo de alta ou ciclo de baixa continuam intactas. Nada me diz que entramos em bear market. E eu vou seguir o meu plano que eu estou seguindo desde 2023 e que vem dando muito resultado. Afinal, o preço saiu de 15 mil dólares e bateu em 126 mil dólares. Esse é um plano muito bom. Se eu tivesse vendido nas quedas do BTC ao longo desse ciclo, eu não estaria aqui. Eu não teria pego esse crescimento de 8 vezes no preço do Bitcoin, porque eu estaria usando emoção e não a razão, e não a análise técnica. Por exemplo, o que eu falei para vocês no vídeo passado? Eu falei que existia um imã que estava chamando o preço para uma determinada região. Que região era essa? Segue aí o trechinho. 10% aqui abaixo do 110 já seria o suficiente para liquidar 7,5 bilhões de dólares, sendo que a maior parte é liquidada, olha aqui a zona, vai até 103 mil dólares. Então existe um grande interesse do mercado de fazer o preço recuar até essa zona aqui de 103 mil dólares, tá? E quando abrimos o meu gráfico semanal, nós percebemos que 103 faz muito sentido. Por que eu digo isso? Estão vendo o preço aqui agora em 106 e logo abaixo nós temos a nossa famosa linha verde, a nossa média de 50 no semanal, que vem servindo perfeitamente como suporte ao longo de todo o ciclo. Ela não foi testada ainda nessa queda. E onde está posicionada essa linha verde? Vamos abrir? Como vocês podem ver, a média de 50 está exatamente em 103 mil dólares. Em todas as quedas anteriores nesse ciclo, essa linha foi testada. Ainda não foi agora. Mas eu acho, até pelo que vocês viram lá no gráfico de liquidação, que 103 tem um imã. Então é bem provável que ao longo dessa queda, que pode durar não sei quanto tempo, a gente teste essa linha dos 103. Lembrando que o pavio pode ir ao longo da semana, inclusive abaixo de 103. Mas, teoricamente, ele fecha a semana acima dos 103. E olhem só o que acontece agora. Estão vendo o preço do Bitcoin em 103 mil dólares. Ele teve a queda, ele fez o pavio abaixo da nossa linha verde, que é a média de 50 semanas, né? Assim como em todas as quedas desse ciclo. Estão vendo aqui? Desde 2023, desde que rompeu, né, acima da linha verde, acima da média de 50 semanal, todas as correções vêm buscar esta linha verde, inclusive com pavio abaixo dela, aqui em agosto de 2024 e aqui também em abril de 2025. E agora, mais uma vez, fez a mesma coisa. Queda até atingir a linha verde e fazer um pavio abaixo da linha verde, mas recuperando após atingir o limite desse pavio aqui nos 98, 99 mil dólares, né? O preço já está acima dos 103 mil dólares, exatamente a região que eu falei para vocês no vídeo passado que seria atingida. Aí você olha para um gráfico desse, o que tem de errado nesse gráfico? Não é o mesmo padrão que estamos observando desde o início do ciclo, onde cada correção leva o preço para a mesma região, uma previsibilidade inacreditável. O que pode ser melhor para o investidor do que um ativo previsível? Quando ele cai,
ele cai sempre para o mesmo local. Isso vale ouro. Vale ouro, pessoal. Porque você sabe qual região aqui é a melhor região para compra de Bitcoin. Porra, encostou na porcaria da linha verde, eu compro. E aí eu multiplico meu dinheiro em uma porrada de vezes. Não sonho isso, mas aparentemente as pessoas estão agindo muito mais de forma emocional do que nas outras quedas. Por quê? Porque tem aquele negócio na nossa cabeça, no nosso cérebro, de que, putz, é novembro, né? A alta deveria terminar agora. O ciclo termina agora, historicamente, porque aconteceu 2 vezes antes, né? Então deveria. Então a gente está agindo por emoção. A gente está ignorando o que está acontecendo no ciclo, ignorando o padrão do ciclo, para usar um padrão muito mais distante do que esse. Por quê? Porque estamos agindo por emoção. Já queríamos estar ricos nesse momento, mas não é assim que funciona. O mercado não está nem aí para o teu planejamento financeiro. Eu queria comprar o meu carro importado agora em novembro. Infelizmente, não vai. E quando a gente traça aqui algumas pequenas linhas, como vocês estão vendo aí no gráfico, né, os canais, os famosos degraus deste ciclo de alta, olha que interessante, pessoal. Também notamos que este toque na linha verde, ou quase toque, como aconteceu aqui em setembro de 23, né, ele sempre indica o limite deste canal. É a partir daqui que a gente tem uma recuperação de preço e um rompimento do canal que leva até um próximo degrau aqui, né, uma disparada de preço muito forte. Aconteceu também aqui, ó, o pavio vai para baixo da linha verde e a partir daqui uma recuperação de preço, rompimento de canal e disparada de preço. Aqui também acontece, pessoal, apesar de não ser um canal perfeito, né, é um canal meio que inclinado, mas vocês percebem também que depois que o preço rompe a linha verde, né, faz esse pavio abaixo dela, acontece a recuperação de preço que nos traz ao canal atual. Esse canal que tem um fundo aqui nos $100 mil e um topo nos $126 mil. E agora, finalmente, estamos fazendo este pavio abaixo da média de 50, indicando, historicamente, nesse ciclo, né, que seria o fundo do poço, que seria a recuperação a partir daqui. Eu tenho certeza em relação a isso? Não, porque como eu mostrei para vocês no topo duplo, pode ser que a gente esteja entrando num bear market. Mas por que eu vou considerar um bear market se, por enquanto, o padrão está intacto, está mantido, como vocês podem ver no gráfico semanal? E não só esse padrão em relação à linha verde, em relação à média de 50, mas também o tamanho das quedas. Qual foi o tamanho da queda atual? 22%. Dos $126 mil até os $98 mil que a gente bateu, 22% de queda. Que é exatamente a mesma queda que tivemos nas 3 correções de 2023, 23%, 20%, 22% e também na primeira queda de 2024, primeira correção de 2024, 22%. E depois disso tivemos 2 correções muito maiores do que essa, 34% em meados de 2024 e 32% aqui no início de 2025. Agora tivemos uma queda de 22%. A queda padrão para esse ciclo de alta, e geralmente que aponta o quê? O fim da correção. Então está tudo dentro dos padrões. Também dentro dos padrões está o seu medo. Por quê? Olhem aqui como cada uma dessas correções que tivemos desde 2023 gerou o mesmo medo extremo. 21 no Fear and Greed Index aqui em 2023, depois atingimos 25, também medo extremo, 20 nesse momento aqui já em 2025, e agora estamos com 21, medo extremo. Todos esses momentos aqui marcaram o exato melhor ponto de compra do Bitcoin. E adivinha o que a massa fez? A massa comprou? Claro que não, ela vendeu. Por isso que o preço desabou. A pessoa vendeu e alguém com o meu perfil de olhar quedas como oportunidade comprou nesses momentos aqui. E não é surpresa que essas sejam as pessoas que tiveram maiores retornos ao longo desse ciclo. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho. Você acha que chegamos ao fim do ciclo de alta do Bitcoin? Eu não acho. Eu falo isso baseado na média dos 9 principais indicadores de topo do Bitcoin. Historicamente, todos os topos dos ciclos do Bitcoin foram alcançados quando esse indicador bateu acima de 95. A média dele está dando um valor de 78 de 100. Então, ainda existe margem para crescimento, mas já mostra que estamos num período avançado do ciclo. Portanto, não temos ali muitos meses à frente até o final desse ciclo, pelo menos baseado nesse indicador histórico.
E esse é o momento que eu acho que é importante a gente começar a se programar, a se organizar para a hora que a chave mudar, para a hora que o ciclo terminar. Como eu falei para vocês, essa região agora é região já de dor extrema, dor máxima, né? Max Pain, como eles chamam, porque a gente atingiu ali o suporte de 100 mil dólares, que é aquele momento onde você tem que começar a falar, pô, eu vou enviar dinheiro para a corretora para colocar um stop ou não vou colocar? E a escolha da corretora é muito importante. Por que eu digo isso? Porque você precisa de uma corretora completa, que te permita sair do Bitcoin ou de outras criptomoedas e migrar para um ativo de segurança sem muito trabalho. Você não tem tempo na hora da queda para ficar, manda para uma corretora de cripto, tira da cripto, manda para uma corretora tradicional para comprar ouro, para comprar ações. Você não consegue fazer isso, não tem tempo para isso. Além das taxas. Por isso é importante a escolha nesse momento, já deixar a sua conta preparada, tudo feito certinho, ter certeza que está tudo funcional para a hora de sair fora, de converter parte do seu patrimônio cripto para o mercado tradicional numa tentativa de proteção. E eu indico para vocês aqui no canal sempre a Quant Fury, não somente porque ela não tem taxas para fazer esse tipo de trade, mas porque ela tem todos os ativos do mundo no mesmo local. Todos mesmo. Estou falando assim, por exemplo, ações do Brasil, tem lá. Ações dos Estados Unidos, tem lá. Ouro, tem lá. ETF de metais. Todos os ativos que a gente usa para proteção de patrimônio estão lá. Permitindo a você fazer uma carteira balanceada, não somente para momentos de euforia, de alta histórica, mas para momentos principalmente de bear market. Porque é nesse momento de ciclo de baixa que você precisa se proteger. Você não quer ganhar dinheiro. Você quer principalmente proteger o patrimônio que você acumulou no verão, que você acumulou no ciclo de alta. E lá você faz isso sem barreira, sem precisar trocar de uma corretora para outra. Tá tudo no mesmo local. Você apertou um botão, você converte de Bitcoin para ouro, por exemplo, ou para dólar. Inclusive, deixando em dólar dentro da Quant Fury, você é recompensado por isso. É uma poupança. Você recebe a taxa de juros dos Estados Unidos quando coloca em dólar na Quant Fury. Então, são várias vantagens atreladas a uma mesma corretora. E é por isso que eu indico ela aqui para vocês, é por isso que eu uso a Quant Fury. Vocês percebem isso no meu próprio vídeo, né? Os gráficos são feitos dentro da Quant Fury. Também existe acesso lá, gratuito para você ao TradingView, para traçar suas linhas e dessa forma conseguir analisar o melhor momento de saída do mercado. Então deixo aqui essa dica para você que ainda não fez a tua conta, faça a conta na Quant Fury, aprenda a utilizar a plataforma enquanto é tempo. Porque quando a chave virar, e eu acho que não virou ainda, mas quando ela virar, é muito rápido. Estamos falando de dias, para o preço desabar, sei lá, 40%, 50%. Link na descrição, como sempre, com vantagens para vocês. E para provar que não é da boca para fora, tá aqui, ó. Quant Fury, 2 compras realizadas ontem, 4 de novembro, sendo a última aqui quando o Bitcoin caiu para 100 mil dólares. Então bateu em 100 mil dólares, olhei os gráficos e falei, foi o mesmo ponto que eu comprei das outras vezes e que multiplicou meu patrimônio. Pode dar errado alguma hora? Pode, mas já ganhei muito com isso e vou continuar com a minha estratégia enquanto ela estiver funcionando, enquanto todo o padrão estiver mantido. Então fui lá e fiz 2 compras de 10 mil dólares ontem. E o outro padrão intacto deste ciclo, que eu falo desde o início dele, é a média de 10 mensal, que nunca foi rompida ao longo de um ciclo de alta, seja lá qual for o ciclo. Olhem aqui para a tela para vocês verem que desde 2023, toda vez o fundo do poço está aqui indicado, né? Dá um highlight para vocês aqui na cor amarela. Olha só como encosta exatamente nesta linha vermelha, faz um pavio abaixo dela, tá? Esse é o gráfico mensal. Cada barra aqui representa um mês. Então, setembro de 23, olha lá. Vai lá embaixo o preço e fecha o mês acima da linha vermelha, acima do MA10. Tá? Aqui na frente, setembro de 2024, um ano depois, olha onde é que está o fundo do poço. Mesma coisa, vai fazer o pavio lá embaixo da nossa linha vermelha, da média de 10, recupera e a partir dali sobe. Chegamos agora em abril de 25, mesmo padrão. O preço caiu até aqui, faz um pavio abaixo da linha vermelha e se recupera. E olha só, pessoal, o que eu falei para vocês que ia acontecer, porque ela age como um imã ao longo das correções. O preço cai, faz um pavio abaixo da linha vermelha, abaixo do MA10 e recupera.
exatamente igual às outras 3 vezes deste ciclo. E não só as 3 vezes desse ciclo. Eu posso tirar o zoom aqui e vai funcionar para todos os ciclos de alta da história do Bitcoin. As linhas amarelas aí na vertical marcam os halvings. Então, vamos dizer assim, o ciclo de alta começa após o halving, correto? Tente encontrar aqui, após uma linha amarela, alguma vez que aconteça um rompimento dessa linha vermelha. Não acontece. Enquanto o preço estiver subindo, a linha vermelha serve como suporte. A partir do rompimento dela, inicia-se o bear market, inicia-se o ciclo de baixa. Mesma coisa aqui no ciclo de 2016. Aqui, suporte nela, e aí quando perde a linha vermelha, entramos em bear market. E aí vamos para o ciclo de 2020. Mesma coisa, passa o halving, suporte sobre a linha vermelha, suporte sobre a linha vermelha. Quando perde ela, entra em bear market. Então, o que mudou aqui, pessoal? Que diabos está acontecendo para acontecer tanto medo? Se é o mesmo padrão e exatamente o mesmo medo que vimos em todas as oportunidades onde o preço testou essa maldita linha. E como se não fosse o bastante, eu ainda indiquei para vocês o momento que sinaliza o final da queda, que é o quê? O cruzamento da média de 50 para baixo da média de 200. 50 para baixo de 200. Então, para facilitar, está no gráfico aqui, como mostrei em vídeos anteriores. É o mesmo gráfico, pessoal. A linha verde é a média de 50, a linha vermelha é a média de 200. Então, o que acontece? Quando a verde cruza para baixo da vermelha, é um sinal negativo, mas que, neste ciclo, aponta exatamente o fundo do poço. Uma diferença máxima de 3 dias, tá? Então, notem aqui, aquela queda que tivemos em setembro de 23, ela acontece exatamente cravado no dia desse cruzamento, tá? Então, as linhas azuis na vertical marcam esse cruzamento. Setembro de 23, exatamente o mesmo dia. Cruzou, marcou fundo. Aí, mais para frente, nós temos agosto de 24, aquela outra queda que a gente viu. Adivinha? Olha aqui, ó. O fundo do poço está no dia 5 de agosto e essa linha azul está no dia 10 de agosto. Então, 5 dias. 5 dias de diferença, ela é a diferença entre o fundo do poço e o cruzamento dessas linhas. Tá? Então, ela está sinalizando para você quando acabou a queda. A próxima queda aconteceu lá em abril de 2025, né? E está aqui, ó. Ela marca o exato dia, ou praticamente isso, 1 ou 2 dias de diferença, onde foi fundo do poço. Ela sinaliza para você. E olha só, pessoal, o que aconteceu agora. Nós tivemos essa queda, deixa eu dar o zoom para vocês aqui, essa queda que trouxe o preço até os 98 mil dólares, né, até a casa dos 98 mil dólares, e olha a linha verde se aproximando uma velocidade incrível da linha vermelha, porque a linha vermelha está subindo e a linha verde está caindo. Então o cruzamento delas vai acontecer por agora, pessoal. Semana que vem, provavelmente, vai acontecer esse cruzamento, indicando para a gente o quê? Acabou a queda, como aconteceu em todas as outras vezes. E pode ter uma diferença aqui entre o dia 4, dia 5 até o dia 10, dia 9, dia 11, essa diferença de 5 dias entre o cruzamento dessas linhas e o fundo do poço marcado no gráfico. Todo o padrão está mantido. Quando não estiver, a gente fala, ó, perdeu o padrão. Não quer dizer também que vai entrar em bear market porque perdeu o padrão, mas fica muito mais provável que algo diferente gere essa queda, gere uma entrada num ciclo de baixa, do que tudo dentro dos conformes, tudo dentro do padrão e as pessoas desesperadas. Esse desespero, essa emoção é o que faz com que as pessoas percam os melhores pontos de entrada. Outra coisa que me faz duvidar ainda da entrada em ciclo de baixa é o desconto do Bitcoin em relação a outros ativos do mercado. Geralmente, quando o Bitcoin se apresenta muito descontado em relação a ativos que ele é geralmente comparado, como ações de tecnologia, isso é um sinal de fundo do poço. Isso é um sinal de oportunidade e não um sinal de medo. E eu provo com o gráfico que está na tela. Isso aqui é o BTC sobre NVIDIA. NVIDIA é uma ação de tecnologia, uma ação da Nasdaq, que geralmente é comparado com os retornos do Bitcoin e tudo mais. E vocês vão notar aqui um padrão dentro deste canal aqui, que toda vez que BTC sobre NVIDIA atinge esse suporte que estão vendo aqui, significa que o Bitcoin está muito descontado. E é a partir daí que ele tem uma recuperação. Esse gráfico aqui de longuíssimo prazo. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui no suporte é lá em 2013, o segundo ponto em 2016, o terceiro ponto em 2024 e esse quarto toque no suporte está acontecendo agora. Em todos os pontos anteriores gerou uma grande valorização de preço para o BTC. Agora vai ser diferente? Será que o Bitcoin realmente tem motivo para estar tão descontado em relação à NVIDIA, em relação a ações de tecnologia dos Estados Unidos?
Se fosse topo, geralmente significa que o Bitcoin ele está sobrevalorizado. Ele está sendo mais valorizado do que outros ativos de forma excessiva, como, por exemplo, nos topos, aqui nos 3 topos que encontramos nesse gráfico, né? E marcaram exatamente os topos do Bitcoin. Por exemplo, aqui, final de 2013, quando bateu aqui, pessoal, sai fora, o preço vai derreter. E o preço do Bitcoin derreteu. Realmente, o final de 2013 foi ali o momento de alta histórica do preço do Bitcoin. Aqui o segundo toque acontece quando? Acontece na virada de 2017 para 2018, também marcando alta histórica do Bitcoin. E aqui em 2021, adivinhe? Sim, ano de alta histórica do preço do Bitcoin. Nesse momento aqui, foi aquele primeiro toque de 65 mil dólares, que teria sido ótimo ter vendido ali. Também indicado nesse gráfico. Agora, fundo do canal, marcar topo do ciclo do Bitcoin, isso seria inédito. Então esse ciclo está diferente, essa é a verdade. E eu percebo que o Bitcoin está amadurecendo com a entrada do mercado tradicional. Ele está se tornando um ativo mais maduro e é também necessário que a gente amadureça. Não dá mais para tratar o Bitcoin como a gente tratava qualquer altcoin maluca, com volatilidade excessiva, com ciclos de movimento extremo. Não, ele vai ficar um pouquinho mais confinado, um pouquinho mais conservador, movimentos mais controlados, tanto para cima quanto para baixo. Então é natural que aconteça esse grande canal, longos e longos períodos de acumulação, com altas que não são tão empolgantes e quedas que também não são tão drásticas. E foi exatamente por isso que eu criei o meu método Bora, um método para tirar a emoção na decisão dos investimentos. Tirando o caos do mercado e construindo um portfólio sólido e de longo prazo, ignorando o ruído, focando aqui no sinal. O mercado vai te testando de várias maneiras, tentando fazer você comprar ou vender por causa de emoção, e o Bora te mantém, dentro dos trilhos aqui, segue o teu caminho, segue aquilo que o gráfico está falando, segue aquilo que faz sentido para o ciclo, ignora o ruído. E se você tem interesse em seguir essa mesma metodologia, aproveita, porque nós estamos na Black da Criptomaníacos, né? O Black do Nação Criptomaníacos com 30% de desconto, inclusive no plano vitalício, o plano que dá acesso para todo o sempre ao nosso conteúdo, tá? O link, como sempre, está na descrição. Aproveita, 30% de desconto, tempo limitadíssimo, porque a Black está quase acabando. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.